Eu vou criar uma função sobre densidade usando Python. Para isso, eu vou usar o plataforma Colaboratory, ou Colab, que é um ambiente de programação voltado para Python. Vou abrir aqui New Notebook. Ele abre um arquivo ainda sem título que a gente pode escrever um código aqui e rodar. Ele vai rodar em uma outra máquina, em outro lugar, não roda na sua própria máquina, e vai mostrar como funciona essa função. Então, nesse caso, eu vou fazer sobre densidade. Então, a densidade é a relação que tem entre a massa e o volume de uma substância. Então, o quanto de material que tem e o quanto de espaço que ele ocupa. Então, quanto material que tem naquele determinado espaço. Então, basicamente, utilizando uma linguagem de programação, utilizando lógica de programação, a gente vai ter a parte de entrada, onde a gente vai inserir os valores. Temos depois o processamento, uma análise ali, onde vai ser trabalhado esses valores. Depois a gente tem a apresentação, uma saída dos dados analisados. Então, como eu quero calcular a densidade nesse caso, a gente tem que saber a massa e o volume. Então, vou colocar aqui uma variável chamada massa, que recebe, então aqui, um valor, como pode ser um valor decimal, então eu vou colocar tipo float, input, que vai ser a entrada das variáveis. Vou colocar um texto aqui para indicar que vai ser a massa. Então eu escrevo o valor da massa. A gente tem que saber também o volume. Então volume. Então a variável volume recebe. Vou colocar também um valor aqui decimal, então vou colocar o tipo float. O input para fazer a entrada das variáveis. Então eu escrevo o valor do volume. Geralmente a gente utiliza a massa em gramas ou então quilogramas, o volume em centímetros cúbicos ou então ml ou então litros. Então geralmente a gente tem a densidade em gramas por ml, gramas por centímetro cúbico ou então quilogramas por litro, é uma possibilidade. Uma outra variável aqui nesse caso, que é a densidade. Para saber a densidade, a gente vai ter que fazer então a razão entre a massa e o volume. Então eu vou pegar o valor da massa e vou dividir, então aqui o sinal de dividir ser uma barra, volume. E agora a gente quer apresentar esse valor, então a gente vai ter que escrever agora a saída dessa função. Então para isso eu vou escrever print, a função print. Então um texto aqui, o valor da densidade é. Aí vai ser o valor da densidade. Nesse caso, não especifiquei os valores aqui das unidades de medida, mas é só para a gente ter um exemplo mesmo. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo, projeto, só para. E agora eu vou executar a função. Então ele vai rodar em outro servidor, em outra máquina. Então enquanto está conectando. Então eu escrevo o valor da massa. Eu vou pegar aqui o valor de massa 16. Volume eu vou colocar aqui 20. Então o valor da densidade é 0,8. Então o que aconteceu nesse código? Eu coloquei o valor da massa, que nesse caso foi 16, então aqui é a primeira linha. Ele reconhece aqui o valor da massa. Depois ele pede o valor do volume, que foi adicionado aqui a segunda linha, no caso o valor foi 20. Então ele pegou, armazenou esse valor da massa, que é 16, armazenou o valor do volume, que era 20. Essa seria a parte de entrada.
A parte de processamento, a gente tem aqui a densidade, então, que é calculada a partir da divisão da massa pelo volume. Então, ele pegou o valor da massa, que era 16, e dividiu pelo valor do volume, que era 20. Por último, a gente tem aqui a etapa da saída, onde tem aqui o print, que vai apresentar essa mensagem, vai apresentar ali o valor que a gente calculou. Então, o valor da densidade é 0,8, que foi o que é apresentado nesse caso.